Pessoal, hoje a gente vai dar início ao conteúdo de máquinas síncronas. E aqui eu trouxe vários exemplares para a gente entender bem como elas funcionam e quais são as diferentes topologias que nós temos no mercado hoje em dia. Para entender esse conteúdo, a gente obrigatoriamente tem que ter em mente como é que funciona o campo girante. E no canal do LabMac já temos 2 vídeos explicando tudinho de campo girante. Então eu vou considerar que vocês já assistiram esses vídeos e já estão bem afiados nisso, tá? Se não assistiu, dá um pause e assiste lá, porque senão vocês não vão entender nada. Bom, como é que funciona a máquina síncrona? Nós temos um campo do rotor e campo do estator que estão em sincronismo. Ou seja, cada giro que der o meu campo girante, eu vou ter correspondente um giro mecânico do rotor da máquina, né? Então, a velocidade do campo girante ela é igual, necessariamente igual à velocidade mecânica da minha máquina. E aí nós podemos ter geradores ou motores. Nos motores, o sistema trifásico, em associação com a disposição das bobinas, que é uma questão construtiva, como está lá no vídeo de campo girante, né? Essa associação vai gerar o campo girante, que uma vez em sincronismo com o campo do rotor, vai perpetuar o movimento de rotação, certo? Se a gente estiver falando de um gerador, no gerador acontece um processo inverso, existe uma fonte externa dando uma força de rotação, rotacionando o eixo da máquina, e esse movimento de rotação vai gerar um campo girante, que através da disposição das bobinas vai gerar um sistema trifásico, tá? Bom, o sistema elétrico ele nada mais é do que o resultado de uma associação de centenas de milhares de fontes, né, ligadas em paralelo. E essas fontes, grande maioria delas, são máquinas síncronas, né? No Brasil, eu acredito que isso deva chegar praticamente em 90% das fontes. Então a gente vai ter várias pequenas centrais hidrelétricas, grandes centrais hidrelétricas, Itaipu, termoelétricas, e por aí vai, né? Outros tipos de usinas, todos ligados no mesmo sistema elétrico, fornecendo potência para os consumidores. Vamos começar com alguns termos técnicos, né? Bom, já falei de rotor, estator, vamos relembrar, né? Já expliquei isso anteriormente. Rotor é a parte rotórica, a parte que se move, que rotaciona de uma máquina. E estator é a parte estática, que fica parada. E aí na máquina síncrona a gente tem 2 terminologias, que é o campo e a armadura. Então, na grande maioria das máquinas, a gente vai ter o enrolamento de armadura no estator dela, certo? O enrolamento de armadura é onde a gente vai ter a potência mesmo. É onde a gente vai ter as ligações trifásicas da máquina. Então, se eu estiver falando de um motor, é no enrolamento de armadura que eu vou ligar o sistema trifásico. E se eu estiver falando de um gerador, é do enrolamento de armadura que eu vou retirar a potência gerada. Então, a potência está na armadura. E o campo, normalmente, ele está no rotor, tá? Lembrando, né, o campo da máquina é aquele campo estático que, através do movimento de rotação, vai induzir tensões na armadura. Isso não é uma regra, não é obrigatório que o campo esteja no rotor e a armadura esteja no estator, mas por uma questão de conveniência, na maioria das máquinas é assim, salvo algumas exceções que vocês vão ver ao longo do vídeo e mais para frente ao longo da disciplina. Eu falei de campo estático, mas o que é um campo estático, né? Bom, um ímã tem um campo estático. No ímã a gente vai ter os polos bem definidos e eles não variam. Se eu quiser uma variação de fluxo, uma variação de campo com um ímã, eu preciso de um movimento externo, de um movimento mecânico, né? Se eu quiser aumentar a intensidade da força do ímã, eu tenho que aproximar o ímã do objeto observador. Se eu quiser diminuir, eu afasto. Se eu quiser fazer um campo girante com o ímã, eu tenho que girar o ímã, certo? Então, a gente pode dizer que o ímã é um campo estático. E é por isso que ímãs permanentes são utilizados para fazer também o campo de máquinas síncronas. Inclusive, o exemplo que a gente utilizou para fazer o campo girante, nos vídeos de campo girante, em todos eles foram utilizados ímãs permanentes no rotor, né? Mas
eu não precisamente tenho que usar o ímã permanente, eu posso fazer um eletroímã, certo? E aí o eletroímã ele me dá até uma versatilidade maior. Por quê? Como é que eu faço um eletroímã? Né? Um fio enrolado no núcleo ferromagnético e eu boto para circular ali uma corrente. Cuidado para não fazer confusão com os eletroímãs que a gente fabricou nas aulas anteriores, porque aqueles a gente fabricou eles para utilizar na armadura da máquina. E aqui a gente vai utilizar no campo. Qual que é a diferença? A armadura ela é alimentada em corrente alternada, então a gente não tem campo estático lá. Certo? Se eu quiser um campo estático no eletroímã, eu tenho que alimentar ele com corrente contínua, ou seja, a corrente vai estar sempre entrando no terminal de referência, o norte vai ser sempre no lugar do norte, o sul sempre no lugar do sul e não vai se alternar. Eu vou precisar de um movimento mecânico para fazer esse processo de alternância, tá certo? E eu tenho uma vantagem também que eu posso aumentar ou diminuir a corrente do meu eletroímã, fazendo com que ele fique mais forte e mais fraco. Aqui nós temos então um motor, essa máquina em específico foi fabricada para ser um motor de ímãs permanentes. E aqui nós temos uma outra máquina, que é uma máquina com rotor bobinado, com campo fabricado numa topologia como se fosse um eletroímã. Diferenças entre essas duas topologias. A primeira delas é que no bobinado, no campo bobinado, eu tenho que fazer a alimentação por corrente contínua chegar nos enrolamentos de campo. E como o campo está quase sempre no rotor, a gente tem um problema mecânico ali, né? Eu não posso botar um fio físico ligado nos enrolamentos do rotor, porque quando ela começar a girar vai embolar tudo e estourar, né? Então a gente tem que utilizar escovas para que haja um mecanismo deslizante que faça o contato elétrico sem ter problemas com a rotação da máquina. Então eu vou mostrar aqui, deixa eu guardar esse cara aqui, vou mostrar como é que é esse equipamento, né? Bom, essa máquina é uma máquina que eu reformei alguns anos atrás, vocês conseguem ver aqui dentro também como é que é o sistema de escovas dela, mas o rotor dela, ele é exatamente igual a esse rotor, que é de uma outra máquina menor que eu ainda vou fazer a reforma. E aqui nós temos então o que a gente chama de anéis coletores. Os anéis coletores são feitos de um material condutor e é neles que vão deslizar as escovas de carvão, né? Então aqui eu tenho duas escovas para mostrar para vocês. Ela é feita com material de grafite nessa parte. Aqui nós temos a cordoalha e na outra ponta são ligados os terminais da fonte. No caso, uma fonte de corrente contínua, então eu vou ter um positivo e um negativo, por isso que eu tenho que ter dois anéis coletores. E aí tem toda uma mecânica ali para fazer essa conexão elétrica. Então as escovas ficam paradas, a parte rotórica se move e aí o contato elétrico, né, ele é feito com o anel coletor que vai deslizar nas escovas de carvão. Muitas vezes é feito um sistema com redundância, então eu posso ter duas escovas para um mesmo anel coletor para garantir que sempre haja o contato elétrico, né? Mesmo que por um acaso uma delas por trepidação ela perca o contato, eu sempre vou ter uma outra aqui. E isso é uma questão de confiabilidade, então vai ter máquinas que vai ter muitas outras escovas no mesmo anel coletor, né? Então o sistema aqui de conexão a gente utilizaria 4 escovas para ter uma confiabilidade razoável ou mínima pelo menos, né? Eu vou ter 2 escovas por anel coletor, eu utilizo 4 escovas. Vejam que aqui nós temos 4 polos, né? 4 enrolamentos, um aqui, 2, 3 e o quarto do lado de cá. Perfeito? Como vocês viram lá na aula de campo girante, né? O rotor com 4 polos, ele vai ter 4 polos alternados, então eu vou ter um norte, um sul, um norte e um sul. Então nesse caso aqui, eu tenho 4 bobinas, essas bobinas vão estar associadas entre si, ou em série ou em paralelo. O sentido de bobinagem vai ser feito de modo que a gente mantenha essa alternância de polaridades, né? E a associação dessas bobinas vai ter 2 terminais, e esses 2 terminais vão estar ligados nos anéis coletores. E aqui nós temos também um outro componente da máquina síncrona, que é conhecido por gaiola ou enrolamento amortecedor. É toda essa estrutura aqui que reveste o rotor. Ele é composto por essas barrinhas de alumínio que são curto-circuitadas nas suas extremidades
através desses anéis de curto-circuito que também são feitos de alumínio. Essa gaiola ela é muito parecida com a gaiola de esquilo dos motores de indução, né? E na máquina síncrona, qual que é o objetivo dela? Qual que é a função desse tipo de mecanismo, né? Ela pode ter duas aplicações distintas. Uma delas, se a gente estiver falando de uma máquina síncrona, de um motor, né? Ela vai servir para a partida da máquina, exatamente como um motor de indução. Então a gente pode partir uma máquina síncrona como uma máquina assíncrona, como um motor de indução, né? Então o campo girante vai induzir correntes nessa gaiola que está em curto-circuito. Essas correntes vão induzir uma força que vai dar início ao movimento de rotação. E se a gente estiver falando de um gerador, essa gaiola, né, ela serve como um enrolamento amortecedor, e ali a gente utiliza, é a mesma coisa, mas para cada aplicação a gente chama de uma coisa diferente, que é o enrolamento amortecedor. Ele serve para que nos transitórios a máquina não perca o sincronismo com tanta facilidade, né? Mas não vamos entrar muito nisso aqui, porque ele pode ser um pouco complexo, e mais à frente a gente vai, em outros vídeos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa máquina aqui, ela tem exatamente a mesma estrutura do rotor que eu acabei de mostrar, né? A gente não vai abrir ela porque ela tem uma mecânica muito complexa, dá muito trabalho de desmontar ela e depois de remontar, né? Mas eu vou colocar aqui no vídeo algumas fotografias do período em que eu estava fazendo a manutenção no rotor dessa máquina, e aí vai dar para ver bem legal o contraste dessa gaiola e das bobinas, né? Mas aqui pela abertura da máquina a gente consegue ver, né, na frente os aparatos das escovas, e no fundo o rotor, onde a gente tem os enrolamentos pintados de vermelho e a gaiola pintada de preto. Em máquinas de ímãs permanentes não existe enrolamento de campo, então não existem escovas, não é necessário ter uma fonte externa para alimentar o campo, e por causa disso a gente pode dizer que essa é uma máquina relativamente mais simples. Mas ela também tem algumas desvantagens. Começando pela questão da montagem da máquina, né? Como eu não consigo desligar o campo, justamente por ser um ímã permanente, ele vai estar com os seus ímãs sempre atraindo, então fica muito complicado de fazer a montagem de rotor com estator, o que faz necessário sempre ferramentas específicas para tal. Outro problema é que ele vai estar atraindo pequenas partículas, limalhas de ferro, qualquer coisa que for ferromagnética vai ser atraída pelo ímã, e por isso também essa é uma máquina que a gente não pode desmontar em qualquer lugar. Aqui no laboratório de máquinas seria impossível desmontar essa máquina, porque eu muito provavelmente não conseguiria montar ela de volta e iria estragar. Uma outra desvantagem da máquina de ímãs permanentes é o fato de que o ímã ele tem uma indução fixa, então eu não consigo aumentar ou diminuir essa indução. Diferente da máquina bobinada, que eu posso aumentar ou diminuir a corrente de campo. E assim eu faço com que o meu eletroímã seja mais forte e mais fraco. No caso do ímã permanente, não, é sempre fixo, sempre igual. Vocês vão ver, isso vai ficar mais claro adiante, que a intensidade do campo está diretamente relacionada com a tensão terminal da máquina, né? Então, numa máquina de rotor bobinado, de campo bobinado, eu consigo aumentar ou diminuir a tensão que está sendo gerada. Já na máquina de ímãs permanentes, eu estou meio engessado ali, né? Então eu vou ter que fazer um projeto para determinado ponto de operação para que ela gere um determinado nível de tensão. É por isso que as máquinas de ímãs permanentes elas são muito utilizadas para motores, mas para geradores não é tão comum, pelo menos eu nunca vi, ver uma máquina de ímãs permanentes, um gerador síncrono de ímãs permanentes ligado direto na rede. Ele normalmente vai ter um intermediário ali dentro, justamente pelo fato de que eu não consigo controlar o nível de tensão, então eu vou gerar na tensão que for, passo por um sistema de retificação e depois de alternância ali por eletrônica de potência, e aí só então que ela é jogada na rede, né? Mas a máquina bobinada, vocês já viram, tem todo aquele mecanismo também com escovas. A escova tem um problema,
que ela gasta, né? Então a escova ela é de carvão, é atrito, né? Ela está ligada no anel coletor, está girando o anel coletor, então ela está deslizando em cima dele e ela vai atritar. Vai passar um tempo, essa escova vai se gastar e vai chegar no momento que a gente é obrigado a parar a máquina e fazer a troca. E essa troca, ela muitas vezes ela é problemática, porque a máquina, uma máquina parada, ela não está gerando, dependendo da aplicação, essa pode ser a única máquina que está fornecendo potência, um sistema isolado, por exemplo. Então tem alguns empecilhos também no uso da escova, né, justamente pela questão da manutenção. E é por isso que nós temos esta máquina aqui, que é uma máquina de rotor bobinado, máquina de campo bobinado, certo? E sem escovas. É uma máquina brushless, chamada gerador síncrono brushless, sem escova. Para conseguir entender como funciona, porque é um mecanismo muito interessante, não dá para eu falar aqui, tentar narrar e fazer com que vocês imaginem. A gente vai ter que desmontar essa máquina. Essa aqui vale muito a pena desmontar. Então, vamos lá. Desmontada a máquina, e o que nós encontramos aqui? Olha só que beleza que é essa engenharia. Nós temos o estator, aqui dentro a parte estática da máquina, o estator do nosso gerador. Esse cara aqui é o campo do gerador, está na parte rotórica, que é esse pedaço inteiro aqui, é o rotor, né? Então aqui nós temos o campo do nosso gerador, e vejam que o gerador é grande pra caramba e o campinho dele é quase nada, é uma fração da máquina. Da mesma forma, o pacote do estator também é pequeno. Essa é uma máquina muito pequena, ela é uma máquina de apenas 1 kW, 1 kVA, certo? Então a potência dela, ela é baixa. Para vocês terem uma ideia, esse motor de ímãs permanentes aqui que a gente viu, ele é de 15 kW de potência. Então ele tem 15 vezes mais potência do que essa máquina aqui consegue gerar. Mas por que essa máquina ela é tão grande, gerando tão pouco? Por causa do dispositivo que substitui as escovas, que é a chamada excitatriz. Esta aqui é a parte rotórica da excitatriz e essa aqui é a parte estática da excitatriz. Isso aqui fica tudo acoplado aqui dentro, essa parte fica encaixada aqui atrás. O rotor é o mesmo, tanto para a excitatriz quanto para o gerador, né? E aqui fica a parte da frente do gerador. Acho que deu para entender mais ou menos como é que é o negócio. E como é que funciona a excitatriz? Vejam o seguinte, né? A gente tem aqui o estator, enrolamento de armadura. Nesse cara aqui, nós temos enrolamento de campo na parte rotórica. Enrolamento de campo é alimentado com corrente contínua, como a gente viu se utilizasse escovas, positivo e negativo. Lembra que eu disse que não era sempre assim essa regra de que o campo fica no rotor e a armadura fica no estator? Pois então, a gente chegou à conclusão, né? A gente falou ao longo do vídeo que basicamente essa é uma regra que a maioria das máquinas segue por uma questão de conveniência. Mas o que é essa conveniência? Vejam só, se eu fizesse invertido, fizesse o campo no estator e a armadura no rotor, eu teria as ligações trifásicas e a energia gerada no rotor, certo? Não no estator. E aí o estator eu iria alimentar com corrente contínua e o rotor teria que ter 3 anéis, se fosse com escovas, né? Eu teria que ter 3 anéis para as 3 fases, mas provavelmente eu iria querer um neutro também, então precisaria de 4 anéis para tirar as 3 fases e o neutro. E mais do que isso, o campo normalmente é uma potência baixa, né? A potência mesmo que está sendo desempenhada, a potência que está sendo gerada, ela está na armadura. Então, quando eu faço campo no rotor, eu coloco aquelas 2 escovinhas, só coloco
a quantidade de energia necessária para alimentar o meu campo e toda a potência está na parte estática, não tem escova, não tem nada. Se fosse invertido, além de eu ter que ter 4 escovas, que é o dobro de escovas, né, eu teria que ter escovas muito mais parrudas para conseguir transportar toda aquela potência. Agora, no caso da excitatriz, nós temos exatamente o contrário. O que é a excitatriz? Ela é um gerador onde o campo está no estator, aqui, e a armadura está no rotor. E por que isso é interessante? Porque eu não preciso de escovas ou de qualquer mecanismo para tirar a energia da armadura para a parte estática. Não, porque essa energia que eu estou gerando, ela vai ser usada para alimentar o campo da máquina. Então, eu tenho aqui polos nesta máquina. Essa aqui é uma máquina de 8 polos, né? A gente consegue contar porque ela está bem distribuído e separado, né? E eu alimento esses 8 polos em corrente contínua com esses 2 terminais aqui. Esses 8 polos vão criar um campo estático que vai estar atravessando o rotor. O rotor tem um enrolamento trifásico que vai estar girando. E então, se ele vai estar girando, temos um campo estático atravessando ele, mas ele está em movimento em relação a esse campo, ele vai enxergar um campo variável que vai induzir tensão nos seus terminais, exatamente da mesma forma como funciona a máquina síncrona. É uma máquina síncrona, só que o campo está no estator e a armadura está no rotor. Beleza, e agora como é que eu faço para pegar essa energia gerada daqui e transportar ela para a alimentação de campo do nosso gerador? Lembra? O campo tem que ser alimentado com corrente contínua e o gerador gera corrente alternada. Aí a gente utiliza diodos, que são esses diodos aqui, tá? Que são ligados como um retificador trifásico, ponte de Gretz, que vai fazer com que essa potência, essa energia que está sendo gerada pela minha excitatriz, seja retificada e através desses terminais aqui, ela vai alimentar as bobinas do campo do nosso gerador. Ou seja, eu tenho aqui uma máquina bastante complexa e interessante para a gente, porque ela tem 2 geradores síncronos acoplados, certo? Um com a lógica invertida em relação ao outro. Esse daqui é o tradicional, campo no rotor, e esse daqui é o inverso, né? Campo no estator. E a partir dessa ligação, eu consigo ter uma máquina que não precisa de escovas, o que é uma grande vantagem. Nessa máquina em específico, que é uma máquina de baixíssima potência, dá a impressão de que isso é uma engenharia que não vale muito a pena, porque eu estou quase que gastando mais material para a excitatriz do que para o meu gerador, né? Mas para uma máquina maior, essa excitatriz ela vai ser maior, mas ela não vai ser tão maior. Então, para máquinas maiores, essa aqui é uma excitatriz que ela teria capacidade de alimentar uma máquina maior, tá? Pela minha experiência, eu já vi excitratrizes desse tamanho alimentando máquinas de 5 até 10 kW, tá? Então, essa relação ficaria um pouco menor, né? Mas aqui a gente consegue, então, ter essa noção de funcionamento dessa máquina. Bacana, né? Uma última coisinha que pode gerar um pouco de dúvida para vocês. Todas as máquinas que a gente viu aqui até agora, elas eram de 4 polos, né? Os rotores, o rotor anterior era de 4 polos e esse daqui não é diferente, né? A gente consegue ver claramente, né? 1, 2, 3 e 4 polos magnéticos. Qual que é a velocidade síncrona de uma máquina de 4 polos? O que é a velocidade síncrona? Dada uma frequência de rede, qual que é a velocidade que o eixo do meu gerador tem que estar girando para que ele gere na frequência desejada? No nosso caso, a frequência 60 Hz. Qual que é a velocidade que uma máquina de 4 polos tem que girar para dar 60 Hz? Lá dos vídeos lá de campo girante, velocidade síncrona, é aquela formulinha lá, 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. 1800 RPM, tá? Para 4 polos, 1800 RPM. Para 2 polos, 3.600. E por aí vai. Aí, vocês vão olhar para a nossa excitatriz aqui
E a gente viu que ela tem 8 polos, a excitatriz. Ué, mas o eixo é o mesmo para as duas. Como é que eu tenho uma máquina de 8 polos no mesmo eixo que uma máquina de 4 polos? Não se engane. Eu quero que a máquina gire em 1800 RPM, porque o que importa para mim é o gerador. Isso aqui é só para alimentar campo. Esse cara aqui, sendo uma máquina de 8 polos, ele vai gerar em que frequência? Se ela é de 8 polos, a velocidade síncrona dela era 900 RPM, mas eu vou estar girando em 1800, ou seja, não vai gerar em 60 Hz, vai gerar em 120 Hz. Mas isso muda alguma coisa para a gente? Não muda nada. Muda que com a frequência maior a gente vai ter menos saturação do ferro que é utilizado para fazer essa nossa excitatriz, certo? E aí eu consigo fazer um pacote até menor. Então, por uma questão de engenharia, isso vale a pena, tá? Mas ela é retificada, então não importa a frequência que ele está sendo gerado, os nossos diodos vão fazer a retificação, esse cara vai estar sempre recebendo em corrente contínua. Então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Só fica ligado para não fazer essa confusão. Finalizando, uma última diferenciação importante que vocês vão escutar ao longo de toda a disciplina: polos lisos e polos salientes. Essas são características construtivas das máquinas síncronas, tá? E ela está relacionada ao acoplamento magnético entre o rotor e o estator. Aqui nós temos exemplos de máquinas de polos salientes, certo? Bom, a gente até consegue ver fisicamente que os polos eles são salientes aqui. Eu consigo contar quantos polos eu tenho só olhando para a máquina, né? Porque o formato como ele é construído, ele é muito simples de visualizar. Mas a relação entre o polo ser saliente ou não, ela não é uma questão só visual. Ela é uma questão de acoplamento magnético entre rotor e estator. Tem que ver que esse cara ele vai estar dentro ali do estator, né? O enrolamento de armadura vai estar separado do enrolamento de campo por um entreferro, normalmente bem pequenininho. Nessa máquina aqui deve ser de 1,5 milímetro apenas, né? E como é que é esse acoplamento magnético? Pelo formato do nosso rotor, do nosso enrolamento de campo, a cabeça do polo aqui ela está bem rente com o estator. Ela vai estar separada só pelo entreferro. Mas entre polos eu tenho um entreferro maior. É como se eu tivesse um acoplamento magnético aqui muito pior do que eu tenho aqui. Isso vai resultar a uma disposição que não é uniforme, digamos, dentro da máquina. Então, o fluxo ele vai estar saindo do estator e entrando no rotor com muita intensidade aqui e praticamente não vai ter nada vindo para o lado de cá. Vai ter uma deformação do campo aqui para entrar sempre nas cabeças dos polos, né? Diferentemente do que acontece aqui, a gente tem nos polos lisos. Vejam que aqui, ó, a bobinagem ela não deixa evidente para a gente quais são os polos, quantos polos tem essa máquina. Magneticamente, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tem aqui. A gente vai ter 4 polos, né? Grosso modo. Só que o acoplamento magnético desse cara aqui com o estator, ele vai ser bem diferente desse cara com o estator. Porque aqui, tanto no sentido do polo, quanto no sentido entre polos, o fluxo vai encontrar a mesma resistência para se atravessar. Qual que é o resultado prático disso? É que normalmente a gente consegue máquinas com um menor conteúdo harmônico quando ela é de polos lisos, né? Polos salientes, então a gente acaba tendo muitas vezes algum conteúdo harmônico maior. Mas isso também não é decisivo nesse ponto. São topologias diferentes. Agora uma questão importante de levar em consideração é que a máquina de polos salientes ela é mais fácil de ser produzida, né? Bom, eu posso simplesmente bobinar o polo aqui, boto uma bobinadeira, eu não tenho resistência nenhuma para fazer essa bobinagem. Já na máquina de polos lisos já é mais complicado a bobinagem, né? E se a máquina for muito grande, aí mesmo começa a ficar muito mais complicado, né? Então, tipo, uma máquina, por exemplo, de uma hidrelétrica de 78 polos, ela vai ser uma máquina muito difícil de bobinar com polos lisos. Eu posso bobinar com polos salientes, fazer os polos inclusive separados da máquina, porque a gente está falando de uma máquina muito grande, para o transporte também é ruim, teria que transportar aqui o rotor inteiro. Se eu faço polos salientes, eu faço os polos separados, eu só parafuso eles no rotor
da máquina, estamos falando de polos de, sei lá, 4 metros de altura, ou até bem mais, dá para fazer máquinas muito maiores do que isso, né? E eu simplesmente parafuso esses polos no rotor da máquina, facilita a manutenção, facilita o transporte, facilita tudo. Beleza? Bom, essa era uma introdução, essa foi a introdução, acredito que da grande maioria dos tipos e topologias de máquinas síncronas que a gente tem no mercado. Ao longo das próximas aulas a gente vai trazer alguns ensaios e vamos ligar alguns caras desses aqui para ver como que eles funcionam na prática. Beleza? Acompanhem ali os próximos vídeos que a gente vai estar sempre produzindo alguma coisa nova. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.